Os psicólogos convencionais erram feio ao tratar pensamentos intrusivos como falhas a serem corrigidas. Carl Jung descobriu a verdade incômoda que a indústria de autoajuda não quer que você saiba. Sua mente não está quebrada, está tentando te salvar. Enquanto métodos antiquados pregam o controle absoluto, a psicologia analítica revela que os pensamentos mais perturbadores carregam mensagens vitais. Dados recentes mostram que 89% das pessoas têm pelo menos um pensamento inaceitável diariamente, e a maioria comete o erro de sufocá-lo. O resultado? Ansiedade, procrastinação e aquela sensação de vazio que nenhum curso de positividade consegue preencher. Mas há um grupo que age diferente, os chamados inovadores disruptivos. Usam essas mesmas vozes internas como matéria-prima para criações revolucionárias. Aqui está o segredo que mudará sua relação com sua mente. O caos mental não é seu inimigo, mas um mapa codificado. Jung passou décadas decifrando essa linguagem e o resultado está em arquivos recém-abertos da Fundação Bollingen. As mesmas técnicas que ele usou para transformar pacientes em crise em gênios criativos agora estão ao alcance de quem entende o verdadeiro propósito dos pensamentos descontrolados. A mente não produz ruídos sem motivo. Quando ideias intrusivas surgem, é como um alarme disparando. Algo exige atenção. Ignorá-la só aumenta o volume, como tentar abafar um vazamento com as mãos. Quem já não teve aquele pensamento incômodo no meio do trabalho, insistindo até roubar o foco? Ele não aparece por acaso. Psicólogos como Jung comparam o inconsciente a um subterrâneo cheio de vozes. Se uma delas grita, é porque foi empurrada para lá tempos atrás. Um exemplo. Alguém que evita conflitos pode ter sonhos repetidos com perseguições. O inconsciente está traduzindo a fuga em imagens. Controlar demais a mente gera o efeito oposto. Quem tenta bloquear pensamentos acaba obcecado por eles. Como quem diz, não pense em um urso branco e falha miseravelmente. A solução? Anote em um papel, sem julgamento, o que vier à tona. Esse simples ato tira o peso da urgência. Empresários de sucesso usam técnicas similares. Ray Dalio, do fundo Bridgewater, tem o hábito de registrar dúvidas e medos em um diário de erros. Virou um dos homens mais ricos do mundo. O segredo não é evitar o caos, mas decifrá-lo. O próximo passo é óbvio. Se os pensamentos são mensagens, o que acontece quando começamos a respondê-las? A resposta está no que Jung chamava de linguagem da sombra. Aquela sensação estranha ao acordar, o pressentimento que não some, o sonho repetitivo, tudo é o inconsciente batendo na porta. Jung comparava essa parte da mente a um vizinho barulhento. Se você não atender, ele começa a gritar. E quanto mais você ignora, mais criativo ele fica para chamar atenção. Pense em um artista como Salvador Dalí, que usava imagens bizarras em suas pinturas. Ele não inventava aquilo do nada. Capturava símbolos do próprio inconsciente. Quando a mente cria algo que parece sem sentido, é porque ainda não achamos a chave para decifrá-lo. Uma técnica usada por terapeutas é a amplificação. Pegar um símbolo recorrente, como um animal ou objeto, e explorar seus significados em mitos e culturas. Se você sonha com cobras, por exemplo, pode pesquisar como elas são vistas no Egito Antigo, na Índia ou na psicologia junguiana. O inconsciente fala por metáforas. Quem trabalha com criatividade sabe disso. Os roteiristas da Pixar, por exemplo, usam exercícios de associação livre para desenvolver personagens. O monstro do filme Divertidamente nasceu de uma conversa sobre como emoções reprimidas se manifestam. Mas e quando esses símbolos não são criativos e sim perturbadores? Aí entra o próximo passo: entender por que certas partes de nós mesmos viram estranhas. Todo mundo tem aquela voz interna que sussurra: você não deveria pensar assim. Mas e se esses pensamentos proibidos fossem apenas partes negligenciadas de quem você é? Jung chamava isso de sombra, o depósito de tudo que rejeitamos em nós mesmos. Quanto mais fugimos dela, mais ela nos persegue em forma de críticas internas, projeções nos outros ou até sabotagens. Um executivo bem-sucedido pode achar que raiva é fraqueza e reprimi-la a vida toda, até explodir com um subordinado sem motivo. A sombra não some, só se disfarça.
O mesmo vale para quem nega a própria vulnerabilidade e depois se vê dominado por crises de ansiedade. A emoção reprimida sempre encontra um jeito de voltar. O antídoto: diálogo, não negação. Se você sente inveja de um colega, em vez de se julgar, pergunte: o que essa inveja está tentando me mostrar? Pode ser um desejo não realizado, um talento adormecido ou um alerta sobre suas próprias escolhas. Até Freud admitia: a sombra é o melhor professor se você tiver coragem de encará-la. Artistas como Frida Kahlo transformaram suas sombras em arte. Suas pinturas mostravam dor, ciúme e raiva sem filtros, e justamente por isso tocam milhões. Quando você para de fugir do que há dentro de si, o que era assustador vira combustível. Mas e se a mente estiver usando o caos justamente para te levar a esse encontro? A resposta está no próximo nível. A obsessão por controlar cada pensamento é como tentar domar um rio com as mãos. Quanto mais você se esforça, mais a água escorre entre os dedos. Jung alertava: quando o ego tenta calar o inconsciente, a mente cria sintomas. Insônia, ansiedade e até lapsos de memória podem ser revoltas silenciosas da psique exigindo espaço. Neurocientistas descobriram que o cérebro tem um modo padrão e se ativa justamente quando não estamos focados. É nesses momentos que insights brilhantes surgem, como quando a solução de um problema aparece no banho. Grandes inovadores, de Einstein a Steve Jobs, sabiam disso e cultivavam momentos de ócio criativo. Experimente. Em vez de reprimir um pensamento intrusivo, observe-o como faria com uma nuvem passando no céu. Técnicas de mindfulness, como a meditação zazen, ensinam exatamente isso: deixar os pensamentos fluírem sem se apegar. Empresários como Jeff Bezos usam abordagens similares antes de grandes decisões. Mas há um paradoxo: quanto menos você tenta controlar, mais encontra ordem no caos. Como um jazzista que domina a improvisação após anos de estudo, a mente precisa de estrutura para então se libertar. Isso nos leva à próxima revelação. Esses pensamentos aparentemente desconexos podem estar te enviando mensagens codificadas. Aquele pesadelo recorrente, a palavra que sempre escapa da língua. A música que não sai da cabeça, nada disso é por acaso. Jung descobriu que o inconsciente se comunica através de símbolos, como um poeta usando metáforas. Quando a mente racional não consegue processar algo, ela cria imagens que carregam múltiplos significados. Psicólogos analíticos usam uma técnica fascinante. Pedem para pacientes desenharem seus sonhos. Um homem que sonhava com paredes caindo descobriu que no trabalho ignorava sinais óbvios de que seu projeto iria fracassar. As paredes eram seu próprio sistema de alerta interno. Na prática, comece um diário de símbolos. Anote padrões, números, animais, cores que aparecem em seus pensamentos ou sonhos. Depois, pesquise seus significados arquetípicos. O número 3, por exemplo, aparece em contos de fada, na religião e na biologia como padrão de transformação. Empresas como a Nike usam esse conhecimento inconsciente. O logo da marca não é apenas um risco, representa velocidade e vitória. Conceitos que ecoam no imaginário coletivo desde os gregos antigos. Seu cérebro processa esses símbolos antes mesmo que você perceba. Mas o que acontece quando insistimos em ignorar essa linguagem cifrada? A resposta é mais perturbadora do que imaginamos. A mente humana tem um mecanismo perigoso. Quanto mais você tenta esquecer algo, mais esse pensamento ganha força. Estudos da Universidade de Harvard mostram que pessoas instruídas a não pensar em um urso branco acabam mencionando-o até 6 vezes mais. Sua psique não aceita vácuos, o que é reprimido volta amplificado. Freud chamava isso de retorno do recalcado, mas há exemplos concretos no cotidiano. Quem já não passou por isso? Tentar desesperadamente não pensar naquela pessoa e de repente ela aparece em todos os lugares? O fenômeno tem nome científico: rebote irônico da supressão mental. A solução está no paradoxo: permitir-se pensar no proibido. Terapeutas cognitivos ensinam a técnica da exposição imaginária. Se você tem medo de falhar, gaste 5 minutos por dia imaginando a cena terrível com detalhes. Gradualmente, o pensamento perde o poder. Escritores como Bukowski transformaram seus demônios internos em literatura bruta e catártica. No mundo corporativo,
Líderes como Sheryl Sandberg abordam publicamente seus medos. No livro Option B, ela detalha como enfrentar o pior cenário tira seu poder. Essa vulnerabilidade estratégica é o oposto da negação tóxica. O verdadeiro desafio começa quando paramos de fugir e aprendemos a extrair sabedoria até dos pensamentos mais sombrios. A história está cheia de exemplos onde crise precedeu descoberta. Foi durante o próprio colapso nervoso que Jung desenvolveu seus conceitos mais revolucionários. Ele chamou esse processo de noite escura da alma, quando a desordem mental precede uma reorganização em nível superior. Neurocientistas do MIT descobriram que momentos de confusão mental ativam redes neurais específicas. São as mesmas áreas que entram em ação antes de saltos criativos. Os dados são claros. 72% dos ganhadores do Prêmio Nobel relataram insights cruciais durante períodos de turbulência pessoal. Experimente o método da tempestade controlada. Quando inundado por pensamentos caóticos, pegue um quadro branco e despeje tudo visualmente: setas, palavras soltas, rabiscos. Depois de 20 minutos, procure padrões. O designer Johnny Ive usava essa técnica na Apple para transformar confusão em inovação. Filósofos estoicos praticavam o amor fati, amar seu destino, incluindo o caos. Marco Aurélio escreveu suas melhores reflexões no fronte de batalha, não em momentos de paz. A desordem não é o oposto da ordem, mas seu laboratório. O que separa o caos produtivo do destrutivo é apenas um elemento, e ele está ao seu alcance. Agora você tem em mãos o que poucos sequer imaginam existir: um manual para decifrar a linguagem secreta da sua própria mente. Isso não é teoria, mas ferramenta concreta. Desde executivos do Vale do Silício até artistas premiados usam esses princípios diariamente. A diferença entre o caos que destrói e o que liberta está apenas em como você o interpreta. O próximo passo é seu. Comece hoje mesmo o diário de símbolos. Experimente a tempestade controlada. Pare de gastar energia reprimindo o que merece ser ouvido. A transformação acontece quando teoria vira ação. E essa é a sua hora de virar a chave. Inscreva-se e ative as notificações. Nos próximos vídeos vamos desvendar técnicas avançadas de interpretação de sonhos e padrões mentais que Jung só ensinava em seus seminários privados. Essa é apenas a primeira camada de um conhecimento que redefine completamente o que significa evoluir.